A paz do Senhor, meus filhinhos, a paz do Senhor a todos aqui do Panamá, todos os hermanos do Panamá, onde nós estamos, fazendo a obra missionária no Brasil e o mundo. Deus abençoe a todos vocês. O Senhor veio a mim ontem, na hora da live, enquanto estávamos ministrando a palavra e orando por vocês. A visão do Senhor se abriu e eu pude ver o anjo do Senhor chegar ao nosso lado, meus filhinhos, e ele estava com um pergaminho nas mãos. E enquanto eu olhava, eu disse aos irmãos na live que o anjo do Senhor havia chegado com o pergaminho. E eu olhei para o pergaminho, e o pergaminho se abriu, e eu pude olhar o que estava no pergaminho. Eu pude ver todo o Brasil, o mapa do Brasil nitidamente, meus filhinhos. Eu via todos os estados nitidamente como estava desenhado nesse pergaminho em que o anjo segurava nas mãos. E eu, ansioso, perguntei a Deus o que se passava. E eu pude ver lá na direção do sul do Brasil, no lado de Curitiba, do Paraná, e eu via que a visão pegava entre o Panamá e subia para cima dos estados brasileiros, e eu percebi que a visão parou diante do estado de Minas Gerais, e eu olhei e eu pude ver perfeitamente, meus filhinhos, o mapa do estado de Minas Gerais. E eu ouvi o Senhor dizendo para mim, observa, e eu olhava o mapa do estado de Minas Gerais, e de repente eu via como se um fogo, mas não era um fogo colocado nas matas como nós vemos. No Brasil tem muitos fogos que pegam nos matagais, mas não eram fogos colocados pelos homens. Era um fogo do Espírito Santo como um rolo compressor que passava principalmente na região do Vale de Jequitinhonha. Eu conheço esse lugar. O fogo começava pelo Vale de Jequitinhonha e ia em direção a bem na linha certinha que dá entre o Minas Gerais com outros estados. Eu pude ver que o fogo se alastrava naquela região e pegava todo o estado de Minas Gerais. Eu disse, Senhor, o que é isso? E Deus falou comigo, meu servo, depois de uma tempestade, eu estou fazendo algo, assim como aconteceu no passado. E Deus falou comigo, meus irmãos, que nós fomos testados com esse tempo de peste que veio por esses dias sobre nós. E Deus está levantando um avivamento na igreja sincera. Meus irmãos, guardem esta palavra profética. Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, nós vamos ver aqueles que estavam escondidos nas igrejas sinceras de Filadélfia ficarem em evidência agora. Deus está me dizendo que é o tempo da igreja que sofre se manifestar, meus filhinhos. Eu estou dizendo que Deus mandou e o que eu vi na visão do Espírito. Quando o Senhor veio a mim no dia de ontem, no dia 24/3/2020, eu vi esta visão nitidamente. Eu estava de olhos abertos, meus filhinhos, quando eu pude ver. E quando essas visões vêm, quando eu estou de olhos abertos, eu sei que és profunda e verdadeira. E eu estou avisando a todos vocês, um grande avivamento virá das igrejas Filadélfia, começando por Minas Gerais. Eu não sei o que tem em Minas Gerais. Eu não conheço toda Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito grande na nação brasileira. Porém, o Senhor escolheu Minas Gerais. Um fogo está vindo fortemente sobre Minas Gerais. E eu via pegando fogo em toda Minas Gerais.
De Minas Gerais, Deus vai levantar muitos homens e mulheres sinceros, muitos missionários, muitos pastores sinceros, meus irmãos, e vão se levantar em Minas Gerais, e Deus vai colocar Minas Gerais no mapa da evidência das igrejas no Brasil. Porque hoje muitas igrejas que são conhecidas em Minas Gerais cresceram pela força do braço, não guardam a palavra, não são sinceras com a verdade de Deus. Eu estou falando da igreja Filadélfia agora. Eu estou dizendo que é a vez da igreja Filadélfia, meus filhinhos, da igreja sincera. Tem muitos pastores, muitos missionários sinceros nesse estado. E Deus está mandando dizer que vai acontecer um avivamento, mas um avivamento vindo do céu. E eu fiquei um pouco preocupado, meus irmãos. Por quê? Porque quando esse avivamento vem, depois de uma tribulação, vem um avivamento, eu fiquei preocupado. Por quê? Porque esse avivamento eu senti dentro do meu espírito, como se o avivamento das últimas horas. Então, meus irmãos, ficam atentos, o povo do Brasil. Talvez essa profecia não vai fazer sentido para você no dia de hoje, mas aguarde, meus irmãos. E quando esse avivamento começar a manifestar, todo o Brasil vai falar de Minas Gerais e o mundo também. De banda sub na sebian declamanai. Enquanto eu falo com vocês, eu ouço som de oração de homens e mulheres gemendo e gritando, pedindo: Deus tenha misericórdia. E Deus ouviu as orações dos pastores de Minas Gerais, da igreja que sofre. Agora é o tempo da igreja Filadélfia. Este é o seu tempo, igreja. Glorifico o nome do Senhor e vamos aguardar, meus irmãos, porque do estado de Minas Gerais, o avivamento verdadeiro não é aquela brincadeira que nós vemos pelas nações, não. É o avivamento genuíno de mudança de vida e de mudança de história de pessoas para as coisas sinceras do Senhor. Está entregue as profecias que o Senhor nos deu no dia 25, ontem. O Senhor nos deu essa profecia, eu estou gravando hoje no dia 26, para que todos venham ao conhecimento desse mistério. Aguarde, meus irmãos, e aquilo que o Senhor falou há de se cumprir. Minas Gerais é o celeiro do fogo de Deus para a nação brasileira no século 21. Deus abençoe a todos, em nome poderoso do Senhor Jesus. Oremos pelos irmãos de Minas Gerais, no estado do Brasil. Deus abençoe a todos.